Olá, professora, professor, e você que gosta dessa intersecção entre educação e tecnologias digitais. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Sala dos Professores, em que eu trago alguns temas que ficam na minha cabeça e, por vezes, eu tenho a necessidade de expressar para ver se é uma maluquice pessoal ou se é um problema compartilhado por outros profissionais. E o tema do vídeo de hoje é como a gente pode orientar os nossos alunos a usar o chat GPT sem prejudicar o seu processo cognitivo. Enfim, esse é um problema que está acontecendo já há algum tempo, mas que, sinceramente, pelo menos eu ainda não aprendi a lidar, que é os meus alunos usando o chat GPT para quase tudo. E assim, eu falo, hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando o vídeo, no dia 13 de novembro, o aluno ele entrou em contato comigo, porque ele ia fazer uma avaliação de história, e iam cair uma série de assuntos, e ele falou: "Ah, professor, eu vou colocar o ChatGPT para resumir para mim". E assim, na hora eu fiquei: "Cara, isso tá errado". A gente já discutiu, inclusive, no primeiro vídeo da sala dos professores sobre esse uso do ChatGPT que leva ao que a gente já discutiu sobre o sedentarismo cognitivo, e assim, eu fui com esse aluno até a sala dele e conversei de novo sobre o uso do ChatGPT. E eu dei algumas orientações de como ele pode usar o ChatGPT sem que prejudique o desenvolvimento cognitivo dele. E aí eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Assim, o grande ponto também do canal é o seguinte: você não vai me encontrar demonizando tecnologia, principalmente tecnologia digital. Não é meu forte, eu gosto de usar e usar com sabedoria, usar de forma crítica, não necessariamente negar, né? A gente não tem uma política ludista aqui. O ponto todo é o seguinte: como é que a gente pode orientar para que essas tecnologias não substituam o pensamento crítico, para que elas não atropelem o processo do desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos e não gere o que, de novo, eu tô repetindo, porque eu vou repetir isso o vídeo inteiro, não gere o sedentarismo cognitivo. E bom, olá, eu me chamo Exulago, eu sou professor de História, mestre em Educação, aqui pela Universidade Federal da Bahia, e o ChatGPT, cara, é um problema real, tá? Os nossos alunos já usam e, segundo algumas pesquisas, eles já usam, só que de forma, como eu posso dizer, né? De forma deliberada, né? Sem noção de algumas, enfim, de limites, né? Do que, sem noção muitas vezes também do que aquilo pode prejudicar ele. E bom, vamos por partes. Segundo a pesquisa TIC Educação, apenas 32% dos estudantes receberam alguma orientação sobre o uso das IAs na escola, enquanto o uso chega a 70% no ensino médio. Ou seja, os nossos alunos já usam e eles usam sozinhos, sem referências, sem referenciais pedagógicos, sem noção dos limites e sem entender como aquilo, como usar essas tecnologias afetam o aprendizado deles. E assim, quando a inteligência artificial vira substituta do esforço cognitivo, o cérebro deixa de treinar a memória, a síntese, a interpretação e a argumentação, que são processos fundamentais para a formação do pensamento crítico. E só para a gente retomar esse conceito e não esquecer, sedentarismo cognitivo é o enfraquecimento das funções mentais por falta de exercício. É a mesma lógica do corpo. Se você não usa, você perde força. Por exemplo, quando você pede a IA para resumir, você está deixando de ler e selecionar ideias. Quando você pede para o chat GPT escrever por você, você deixa de organizar o pensamento, de testar vocabulário. Quando você pede para a inteligência artificial interpretar um texto por você, você literalmente está deixando de interpretar, de ler, de compreender aquilo que está na sua frente. E nosso cérebro, assim, um dos instrumentos, mas uma das dos elementos que nos fez sobreviver como espécie é justamente a tendência do nosso corpo de poupar energia. Então, se a gente tiver sempre uma maneira mais fácil de fazer, a gente vai fazer. Isso vale para o nosso cérebro, principalmente para a criança que está em processo de desenvolvimento. No primeiro vídeo eu descasco esse assunto, então vai lá dar uma olhada, porque hoje eu não vou me aprofundar nele, tá? Aí eu fico pensando, né? é, no meio disso tudo, qual o papel da escola? Na minha opinião, o papel da escola é o papel de orientar o uso. Não é proibir, mas mostrar caminhos possíveis para que ele use essas tecnologias sem tanto prejuízo ao seu processo educativo. E, enfim, a gente, como atuantes do processo pedagógico, a gente precisa entender uma coisa que é muito simples, mas que é decisiva. A inteligência artificial, ela não substitui a cognição, ela complementa a cognição. Se o uso dela é inevitável, cabe a nós direcionar para o que realmente fortalece o aprendizado.
E aí que entram algumas 5 estratégias que eu estou recomendando aos meus alunos e que eu quero te mostrar agora, que você, enfim, pode adaptar, pode repensar, pode até dizer se você não gostou delas aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber sua opinião, saber se seus alunos também usam o ChatGPT, como eles usam, como você orienta, porque essa troca é fundamental. Enfim, eu vou sugerir algumas estratégias que eu uso em sala de aula, que eu indico para os meus alunos e que aparentemente está dando resultados positivos. Claro, eu falo isso a partir de evidências pessoais e sem nenhuma base científica, né. Mas que eu vejo no dia a dia resultados em alunos que praticam esses usos, né. Enfim, as 5 formas que eu chamo de cognitivamente saudáveis de usar o ChatGPT são as seguintes. Primeiro, o gerador de possibilidades. Essa é uma estratégia pensada para ampliar o repertório. Nela, o aluno escreve um texto com as próprias palavras e pede ao ChatGPT algumas variações. Dessa forma, ele estaria ali expandindo o vocabulário, o repertório linguístico e percebendo outras formas de expressar aquela mesma ideia. E claro, assim, a ideia justamente não é substituir o pensamento do aluno, mas, de certa forma, ajudá-lo a refinar. Principalmente aqueles estudantes que, como eu, aprendem copiando, né? Aprendem observando os outros. Eu consigo, com muita facilidade, aprender se eu observo alguém fazendo. E o ChatGPT escrevendo, muitas vezes, você consegue ver, ampliar um vocabulário, enfim. Mas, claro, não se tornar dependente disso. Segundo, o oponente socrático, que é uma estratégia voltada para treinar argumentação. Em vez de o aluno pedir respostas, ele estuda, produz uma tese sobre aquele assunto e pede para o ChatGPT contra-argumentar. Por exemplo, professor, eu posso dizer que o processo de higienização do Rio de Janeiro no início do século XX foram práticas ligadas a uma cultura preconceituosa e racista do governo brasileiro? Aí eu vou dizer, sim. Aí o aluno produz essa tese. Aí ele chega no ChatGPT, ele lança a tese, e aí ele pede contra-argumentos. Nesse processo de debate, isso vai ativar o pensamento crítico, análise de perspectivas, habilidade de debate e maturidade intelectual. A IA não pensa por ele, mas obriga ele a pensar melhor. 3. O tutor pessoal, que serve para revisar um assunto com certa autonomia. A dica é a seguinte: depois que o aluno estuda, ele faz um resumo para o ChatGPT sobre o que ele aprendeu, e aí ele pede um simulado. Pede questões, pede: teste os meus conhecimentos, né. Esse processo, ele funciona da seguinte maneira: primeiro o aluno lê, estuda, depois ele elabora um resumo sobre aquele assunto, e então entra o papel da IA em testar aqueles conhecimentos. Isso evita o atalho e fortalece a consolidação do saber. 4, o companheiro de estudos, que é bem baseado naquele estilo de estudo Feynman, né, que é, enfim, voltado para uma fixação, para uma memorização profunda daquele assunto. O aluno ele vai explicar o conteúdo com as próprias palavras e quando ele tenta explicar, né, ele acaba revelando uma série de lacunas. Eh, a gente também faz isso, né, eu estou fazendo isso aqui agora, então no momento que eu estou explicando eu percebo uma série de problemáticas daquilo que eu estou tentando elaborar. Aí o ChatGPT ele funcionaria como uma escuta dessa explicação, ele pode usar tanto o áudio do ChatGPT quanto a escrita, né, eu gosto muito de usar a escrita, e depois eu peço para o aluno explicar, porque a gente aciona 2 campos, né, o da escrita e o da oratória, para ele explicar aquele mesmo assunto. E aí o ChatGPT entraria como aquele tutor, né, aquela pessoa, entre aspas, né, aquela pessoa que vai ouvir o que você está dizendo e vai perceber lacunas, vai dizer: "Ó, essa parte aqui tá confusa, explique melhor essa daqui, essa que você explicou tá muito bem", ou você pode complementar ali. Então esse tutor pessoal, né, esse companheiro de estudos, na verdade, ele estaria ali como um parceiro, né, acompanhando a sua explicação e sugerindo melhoras. Nesse caso, a IA, ela tapa alguns, quer dizer, ela aponta alguns buracos, né, ela não preenche eles, ela não faz pelo aluno. E por fim, a quinta, que é o avaliador dinâmico, que é, enfim, voltada para um diagnóstico mais preciso, em que a inteligência artificial, ela ajuda a identificar aquilo que o estudante ele não domina. Então, ele pode expressar aquilo que ele tá, por exemplo, ó, vai cair na avaliação sobre Brasil no início do século XX, república oligárquica. Aí o aluno ele coloca todos os tópicos sem estudar, sem nada, ele coloca todos os tópicos que ele sabe. E aí o ChatGPT pode orientar aquilo que falta ele dominar. E na medida em que ele vai estudando esses assuntos pelo livro didático, enfim, pelos recursos que ele tem disponível, ele vai retornando ao ChatGPT e explicando esses assuntos, na medida em que ele vai fazendo.
Então, assim, o ChatGPT ele funcionaria mais como um mapa de estudos, não substituindo, mas ajudando a planejar, entende? Não executando pelo aluno. Enfim, o intuito desse vídeo é que a gente possa conversar. Eu pensei nessas estratégias, claro que nem todo estudante vai fazer como a gente manda, e uma das questões que eu estava pensando enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu estava assim: "Cara, eh, eu ainda não procurei direito, né, pelo menos, mas até o momento eu não encontrei algum plano nacional sobre inteligência artificial. Eu vejo que existem vários debates sobre esse tópico, eu ainda estou me inteirando sobre ele. Ainda pretendo fazer futuramente um vídeo mais longo discutindo sobre inteligência artificial e o que é que a gente já tem produzido aqui no Brasil, pensando na educação, vendo também as políticas públicas sobre a inteligência artificial. E, cara, eu sinto que a gente precisa conversar mais sobre esse assunto. Eu tô percebendo também que existe está sendo muito delegado a nós, professores, essa função de mediar esse acesso. Muitas vezes as escolas não tomam a iniciativa de debater, né? Esse ano, uma movimentação maravilhosa, que foi a Olimpíada Nacional de História do Brasil, que trabalhou o tema de inteligência artificial. Um exercício que ela fez, que pode ser até uma estratégia de trabalhar a inteligência artificial, né? O uso crítico dela. A UNHB, ela fez o seguinte: ela pediu para os alunos produzirem um texto sobre um determinado tema, a partir das pesquisas que eles fizeram, e depois ela pediu, claro, com um limite de espaço, depois ela pediu para que os alunos produzissem um prompt para que o ChatGPT produzisse um tema sobre o mesmo assunto que eles haviam escrito. E depois ela pediu para que os alunos comparassem aqueles dois textos, analisando e obrigando a produzir uma leitura crítica sobre a comparação desses dois textos. Foi um exercício muito legal, vale a pena entrar no site da UNHB para ver como ela fez isso. Acho que foi na quinta fase, quinta, sexta fase, acho que é quinta, sexta fase da Olimpíada, não lembro mais, acho que é a quinta fase. Então vale a pena você dar uma olhada lá no site deles para ver como a atividade foi feita, foi muito bonita, tá? Eu posso até fazer um vídeo depois explicando como foi a atividade, como uma estratégia da gente utilizar em sala de aula, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu sinto que nós que estamos na linha de frente, né, na ponta de lança do processo educativo, estamos, assim, tendo que se virar para fazer uma orientação. Claro que não é todo mundo que tem tempo de pesquisar, de pensar sobre esses assuntos, por isso que eu tô aqui, para que a gente possa organizar. Esse é um assunto que me interessa, eu acabo dedicando muito tempo para ler, para pensar essas questões, então eu sinto que muita coisa acaba sendo colocada no nosso colo, entende? Mas é um problema que é muito mais amplo, que precisa ser discutido de forma nacional e de forma urgente, porque não sei até que ponto a inteligência artificial ela dura da forma que ela está acontecendo, né? Até porque ela é, assim, ambientalmente impraticável, mas ela tá aí e a gente precisa se virar com isso e a gente tá meio que sozinho nesse processo todo, né? Então, enfim, professor, professora, não se trata de lutar contra a IA. Se trata de ensinar aos nossos alunos a usarem essa tecnologia sem abrir mão daquilo que faz deles seres pensantes, seres criadores, sujeitos críticos do mundo. A IA, ela pode ser uma aliada incrível, desde que ela pense junto e não no lugar do estudante, que ela complemente o processo e não o substitua, que ela fortaleça o estudante e não enfraqueça o cérebro dele. Então, no momento, é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço, tamo junto. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante discutir essas questões. Pode mandar até para um aluno seu que esteja querendo buscar orientações sobre o uso do ChatGPT. Então, no mais, é isso. Um abraço e até breve.